né? Então vamos começar falando um pouquinho desse básico, do que são as emoções, como entendê-las, como lidar com elas, e aí depois vamos aprofundando um pouco mais em como lidar com emoções mais difíceis, com questões, né, mais sérias de questão de saúde mental. Então é um caminho de aprendizagem. Ora, as emoções são estados fisiológicos inicialmente. A emoção está muito ligada ao corpo. Se você pensar, padre, se o senhor pensar, a criança já nasce e ela é pura emoção. Ela não tem ainda, né, os recursos da linguagem, a consciência que nós temos de nós, do mundo. Então tudo é percepção, é sensação física, inclusive, né? E a forma como ela expressa isso é pelo choro, por exemplo. Então ela sente um mal-estar na barriga, né, e chora, não entende que é fome. Depois nós vamos crescendo, vamos entendendo que algumas expressões físicas estão diretamente ligadas a estados emocionais. Mas a emoção basicamente é isso, ela tem uma função adaptativa, né, a gente fala, que é cuidar da nossa sobrevivência, cuidar da nossa saúde. E aí a gente volta naquele papo de ontem, de que todas as emoções, por conta disso, são importantes. Uma outra coisa assim, Danilo, a palavra emoção ela vem do latim, ex movere, né? Mover para fora, tirar de Sim, dentro, sim. né? É algo que está acontecendo com o organismo, como você mesmo falou, e que nós tiramos de dentro, quer dizer, aparece. Sim, é como que a ponte a partir da qual, né, nós nos relacionamos, o nosso universo interior com o mundo externo, com as coisas, com as pessoas, com as situações. Eu gostei muito desse exemplo da criança, né? Ela chora porque está sentindo algo. Somente depois que ela vai dar significado àquilo que está sentindo. Isso. Esse é o processo? Esse é o processo e é por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje, já adultos, nós temos os recursos da linguagem, da cognição, né, os pensamentos que nós falávamos ontem. E aí nós corremos o risco de pensar a emoção apenas como aquilo que eu trago à consciência, que eu interpreto, que eu consigo falar sobre, e desprezar uma série de outras coisas que nós estamos vivendo, estamos sentindo, e que é totalmente emoção, e que afeta diretamente o nosso corpo, a nossa saúde, o nosso jeito de viver. Ontem nós começávamos a falar de algumas emoções, né? Tristeza, ansiedade, a depressão também. Todas as emoções são importantes para nós. Todas são importantes, né? O padre falava que a raiz da palavra, né, o radical, diz sobre tirar de dentro. Tem até um filme, né, para as crianças agora na quarentena, que é até bastante conhecido, é da Pixar, que é aquele Divertidamente, né? E o título original dele é Inside Out, né? Não sei falar inglês. Mas que significa na tradução de dentro para fora, né? Então e esse filme mostra justamente o que? A importância de todas as emoções, inclusive da tristeza, né? Para quem já assistiu, para quem vai assistir. E aí é um filme que traz uma mensagem, é um filme engraçadinho para as crianças, mas para nós adultos, se a gente para e assiste com um pouco mais de atenção, né? Inclusive neurocientistas, psicólogos, psiquiatras estão por trás dos roteiros também do filme. E ele vai dizer o seguinte, justamente essa dificuldade que as pessoas têm de lidar, porque nem toda emoção é agradável, nem toda emoção é fácil, de fácil digestão, né? Mas qual é a importância de cada uma delas, por exemplo, da tristeza, no caso do filme? Como ela tem uma função naquele momento, e se não fosse por ela, as coisas não dariam certo. Sim, eu tenho uma professora no meu curso lá em Ribeirão Preto que ela fala assim que ela ama a tristeza, porque a tristeza a coloca num lugar que a leva a pensar, a leva a refletir sobre a vida, sobre as situações que ela tem experienciado ao longo da vida dela. E ela gosta muito desse tipo de emoção. Ela não se deixa conduzir por ela, mas nos momentos que ela aparece, a tristeza a coloca em contato com ela mesma, Isso, né? com alguma realidade profunda dela mesma. O salmista vai dizendo, não entregue sua alma à tristeza. Então, assim, experimente a tristeza, viva, porque ela tem uma função. E qual a função, né? Eu digo que alegria e tristeza, por exemplo, né, são emoções aparentemente antagônicas, mas é a partir delas que a gente avalia a nossa experiência de mundo. Então, por que eu me entristeço? Porque aquilo que eu fiz, que me aconteceu, as relações em que eu estou, os lugares em que eu estou, tem alguma coisa que não está correspondendo, que não está indo ao encontro daquilo que eu sou, da minha identidade, dos meus valores, dos meus projetos de vida. E se não fosse a tristeza, como é que eu ia perceber isso para ter aquele start, aquele eureka e mudar caminhos e dar passos em outras direções? Mudar caminho, né? Rever as suas expectativas,
né? E se adaptar ou mudar caminhos. E as emoções, elas perambulam pelo corpo, né? Nós temos expressões físicas que denotam, conotam emoções. Sim, né? As emoções. Então, a emoção, a princípio, como eu disse atrás, é algo visceral, é corpo. E eu te convido a fazer esse exercício também. Quando você sentir que está experimentando, por exemplo, raiva, raiva é uma emoção que afeta muito o corpo, né? Você vai perceber que tem alguns sinais físicos que são claros desse estado emocional. Então, o coração, né, para algumas pessoas, dispara, você percebe que a sua musculatura está mais enrijecida, punho cerrado, uma pressão, né, no olho, na face, a gente sente, um calor. Enfim, existem diversas expressões emocionais, físicas, né, expressões físicas das emoções. E por que que é importante? Porque antes que a emoção saber dessas questões, porque antes que a emoção chegue à nossa consciência, se nós temos clareza desses sinais, nós conseguimos entender, estou sentindo isso, e já agir, e já fazer algo para prevenir, né, explosões emocionais, para lidar melhor com a emoção que está chegando. É saber sobre o medo, né? As pessoas têm medo de tudo, algumas pessoas sentem medo de tudo. Medo é uma emoção, É Danilo? uma emoção, né? Inclusive é uma dos divertidamente lá da cabeça da gente. Mas veja só como é que o medo é importante. O medo tem a sua função para nossa autopreservação, para nossa sobrevivência. A pessoa que não tem medo de nada se coloca em risco o tempo todo. Agora, a pessoa que tem medo de tudo não dá passos e se paralisa. Então aí a gente vê, padre, que todas as emoções têm uma função e que o problema não está na emoção, está na ausência ou no excesso dela, no exagero. Ótimo, ótimo, ótimo. Mais pessoas perguntando a respeito da tristeza, né? Como lidar com a tristeza? Como lidar com a sua própria tristeza? Como lidar, ajudar as pessoas a lidarem com a sua tristeza? Então, todas as emoções, né, nós temos. Bom, ontem nós falávamos sobre uma série de filtros que nós colocamos na forma de olhar para as situações. Então, a primeira coisa que eu tenho a te dizer é: o que está te deixando triste é real, né? Está acontecendo? Tem realmente o poder de te deixar com toda essa emoção tão aflorada? Ou é resultado de uma série de filtros, de lentes que nós estamos usando, que está nos fazendo enxergar as situações e dar algumas coisas mais valor do que elas deveriam ter? Né? Está ancorada em crenças negativas que eu tenho sobre mim mesmo, sobre o futuro, sobre o mundo. Então, essa é uma primeira reflexão importante. Depois, para lidar com tristeza e com qualquer outra emoção, ontem falávamos um pouquinho disso também, precisamos aceitar, assumir, né, que estou tendo aquilo. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, não adianta tentar buscar algo mágico que da noite para o dia vai mudar o meu coração, né, o meu interior do avesso. Então eu vejo que às vezes a gente tenta descontar a tristeza, desforrar a tristeza em situações artificiais, o exagero, o vício vem daí. Né? Quanta gente, ao não conseguir confrontar as próprias emoções difíceis, por exemplo, tenta descontar no álcool, né, e em outras coisas que mascaram, mas que não resolvem. Porque eu tenho que lidar também com as minhas emoções sozinho. A gente vai falar mais depois um pouquinho, mas é importante focar que a questão da comunicação, do falar para alguém, do conversar com alguém sobre o que você está sentindo é extremamente importante também. E por quê? Né, antes do início da transmissão, eu e o padre conversávamos sobre áreas cerebrais, enfim. A área responsável no cérebro que lida com as nossas emoções é o sistema límbico, né, uma região importante aqui, e a área da linguagem é outra, né, a área de Broca, a área de Wernicke, que é numa outra região cerebral, não entendo muito de neuroanatomia, mas quando eu transformo em palavra, aquela emoção que até então não fazia sentido, ativa outras áreas cerebrais e pelo recurso da linguagem eu consigo entender um pouco melhor. Então aquilo de falei, desabafei, coloquei para fora, é verdade, é como se a gente conseguisse transformar em algo concreto aquilo que é tão abstrato e por isso tão difícil de se digerir. Falei, tô leve, hein? Sim, Falei, tirei tô o leve. peso das costas. Né? Tirei o peso das costas. Bom, olha, uma dica importante: encontre uma pessoa que saiba te ouvir, tá? Encontre uma pessoa que mais do que falar ou ficar te dando orientação sobre isso ou sobre aquilo, que ele te ouça, que ele te ouça. Nós carecemos, o mundo hoje precisa de pessoas que saibam ouvir.
Nós temos pessoas demais que falam e querem dar solução de prontidão, resolução tão rápida, mas nós precisamos de pessoas que nos escutem, né? E quando nós estamos falando para outra pessoa, ali na nossa frente, automaticamente nós vamos reelaborando as coisas dentro de nós. Automaticamente o nosso próprio cérebro vai encaixando, reencaixando novamente, às vezes se quebra a cabeça que nós temos dentro de nós, tá bom? Isso vale inclusive para ajuda profissional, né? A psicoterapia, então o psicólogo jamais vai te dizer, olha, faz isso, toma tal decisão, porque depois eu termino o atendimento, vou para minha casa, quem escolhe e lida com as consequências é você. Perfeitamente. Então, o que o profissional vai fazer? Ele vai te ajudar a olhar a sua vida, a olhar as suas circunstâncias com um pouco mais de distanciamento, para que você tenha mais consciência na hora de tomar suas escolhas. E vai te fortalecer para lidar, inclusive, com as consequências dela. Sim. Porque tem situação na vida que qualquer que seja a escolha, algumas consequências difíceis, doídas, a gente vai lidar. Nós precisamos também ter a capacidade de escolher, né? Quais as consequências nós estamos aptos a lidar com ela naquele momento, né? Sim, uma coisa é, não estou pronto para tomar uma decisão agora e preciso me fortalecer. Isso faz parte, isso é importante. Outra coisa é, porque eu não quero lidar com as consequências, eu vou ficar adiantando, procrastinando decisões, empurrando com a barriga. Também não resolve nada. Eu me pergunto muito assim, o meu estilo de vida, a minha forma, né, de viver a minha vida, isso influencia as emoções que eu entro em contato com elas? Com certeza, né? Lembra sempre aquilo que eu disse no início, a emoção inicialmente é visceral, é corpo. Então, se eu tenho um cuidado com o meu corpo, eu estou cuidando também para ter emoções positivas. E aí, eu estou dizendo de hábitos, né? Hábitos de alimentação, hábitos, a prática de atividade física. E aí eu tenho uma dica, porque eu, por exemplo, também tenho dificuldades, né, em conseguir cuidar de tudo isso, ainda mais com a correria do dia a dia. Mas tem uma autora que vai falar o seguinte, olha, mais vale o passo que eu dou do que a maratona que eu não corri. Então a gente fica esperando fazer grandes coisas, uma dieta radical, começar a praticar esporte, né, todos os dias e virar um atleta. É sustentável? A gente vai assumir essas coisas, vamos nos manter firmes 2 meses e abandona na primeira oportunidade. Primeiro dia que chover, a gente não vai na academia. Então, na verdade, são coisas pequenas. Como é que eu consigo, no meu dia a dia, promover mudanças sustentáveis? Ou seja, que eu consiga levar ao longo da vida, que eu consiga adotar como bons hábitos. Qualidade do sono, importantíssima. Alimentação, né? E é isso, sustentável. Não é aquela coisa restritiva de, então, eu nunca vou comer uma coisa que é prazerosa. Não, mas vamos ter um pouco mais de moderação. Eu acho que o segredo para lidar com as emoções é a ideia da moderação, do equilíbrio. No agir, no pensar e, por consequência, no sentir também. Aquela máxima latina, mens sana in corpore sano, sim. E vice-versa também é verdadeira. O radical de sanidade, né? Sanidade como o contrário da loucura, saúde mental, de sanidade, de saúde e de santidade. E de salvação. É da mesma origem. Né? É da mesma origem. Por exemplo, salvação vem de salutares, saúde. Essa saúde que Deus quer nos dar, né? Como lidar com a ansiedade que hoje tem consumido tantas pessoas? Queria dizer um pouco sobre essa ansiedade do nosso dia a dia. Que eu disse que muitas vezes, porque não chegou à consciência, nós não prestamos atenção e não observamos que temos. Daí a percepção das expressões físicas da ansiedade, por exemplo. Talvez eu e você não tenhamos pensamentos invasivos, pensamentos obsessivos, né? Aquelas ideias que ficam martelando na cabeça, aquela agitação, né, para fazer 1000 coisas, mas talvez tenhamos ansiedade. Porque o nosso estilo de vida é potencialmente ansiogênico na contemporaneidade, né, no presente. Ou seja, por exemplo, começou a quarentena, o isolamento social, e o quanto que eu vi de publicações, de postagem na internet, de pessoas querendo se tornar agora o as da produtividade durante a quarentena. Então eu vou fazer não sei quantos cursos, então eu vou reformar sozinho toda a minha casa, então eu vou terminar, né, e live atrás de live, e aquela correria. Mas espera, no meio de toda a dificuldade em lidar com esse momento de pandemia, de incerteza que nós estamos vivendo, será que dá realmente para ter tanta produtividade assim?
né? Cadê o nosso tempo livre, o nosso tempo de ócio, né? O ócio criativo, os artistas, né? Valorizam tanto essa questão do ócio criativo. E aí eu tenho que fazer um alerta também sobre a nossa relação com as tecnologias, não é? Veja bem, estamos em casa à noite e estamos deitados, né, com o celular. Na nossa cabeça nós estamos descansando, porque opa, eu não estou fazendo nada, eu estou deitado, né? Mas não, né? Esse tipo de atividade não descansa o cérebro. Quantos estímulos nós não estamos recebendo, né? Quanta luz o tempo todo chegando para nós, despertando, né? Áreas cerebrais aqui. Então, será que o nosso tempo livre tem sido de fato livre? Ou nós estamos ocupando a nossa cabeça, por exemplo, por conta de uma relação excessiva, né? Pouco equilibrada, de novo a questão da moderação, com as tecnologias. Tá certo. Quando você citou o ócio criativo, né, tem um filósofo italiano chamado agora, hein? Domenico de Masi. Domenico de Masi. Ele tem um livro chamado O Ócio Criativo, né? O ócio criativo. São nos momentos de descanso, são nos momentos que nós muitas vezes buscamos nos desligar das nossas atividades corriqueiras, que as melhores ideias surgem, Sim. né? A gente vai olhando, tendo outra visão sobre o mundo, sobre as coisas. É necessário parar, descansar, viu? Quantas vezes, né, você está estudando ou está trabalhando agora com a história do home office e está querendo resolver um problema, não consegue, parece que não aparece a solução, para, né, vai, toma um banho quente, a hora que volta parece que em 10 minutos você faz aquilo que levou o dia todo para conseguir, não é assim? É, com certeza. E aí, então, falei sobre essa ansiedade do cotidiano, mas existem casos, né, um transtorno de ansiedade ou um transtorno, né, depressão, que já são casos em que as emoções estão realmente muito disfuncionais. E aí, emoção também é química, talvez a química do nosso corpo, os nossos neurotransmissores estejam, né, em excesso ou em falta. Nesses casos é indicado sim, e tudo bem, que a gente busque, por exemplo, a ajuda psiquiátrica. Agora, que seja um psiquiatra também que nos escute, que nos avalie, né, de fato, que entenda se aquela nossa ansiedade, se aquele nosso humor deprimido não está circunstanciado a alguma coisa que eu estou vivendo agora. Acabei de perder um ente querido. É claro que nós vamos estar muito deprimidos, né? Então isso não tem problema. Agora, ao longo de muito tempo, eu não consigo fazer nada, aqueles pensamentos estão me atormentando, aí sim. O único cuidado é que medicação psiquiátrica não é de forma alguma uma pílula mágica que vai retirar, né, com a mão a sua emoção negativa e te transformar. Nós até conversávamos sobre isso antes dessa live, e a nossa certeza é que o medicamento ele tem que te ajudar a ir para uma zona onde você vai superá-lo, né, para que você possa ficar livre dele. Os psiquiatras hoje em dia, né, e tem alguns muito bons também que eu conheço, estão inclusive trabalhando junto em parceria com psicólogos, né, com outros profissionais, mas por quê? Então eu estou realmente com a química do meu corpo desregulada, eu preciso dessa ajuda do medicamento para conseguir ficar bem naquele momento. E enquanto o remédio me ajuda a ficar bem, eu vou com um psicólogo, por exemplo, observar os hábitos que eu preciso mudar, as escolhas que eu tenho feito na vida, aprender a lidar comigo mesmo, como é difícil lidar, né, com a gente mesmo, com as nossas lentes, com as nossas manias, enfim, para que com o tempo, que o padre dizia, eu consiga superar a medicação. Não se faz mais necessário, porque agora eu aprendi a lidar com quem eu sou, com aquilo que eu tenho. Isso é bom. Veja só, ansiedade num nível mais inicial, num nível mais leve, ela pode ser controlada com mudanças de hábito, né? Principalmente uma boa alimentação, como você mesmo disse, a inserção de alguma atividade física. Eu sempre falo para as pessoas, se a gente não mexer esse corpo, se não bater nessa carne dura aqui, as coisas não funcionam não, viu? É preciso dar uma sovada boa nessa massa, tá bom? Então você que tem hábito de não fazer nada, nem se movimentar, tem preguiça até de ir na feira, de ir até ir na esquina, na padaria, a pé, sabe? É necessário sim movimentar esse corpo, tem energia aí dentro, e quanto mais energia você for acumulando e não usá-la para nada, isso vai gerando combustível para alimentar a ansiedade. Sim, e olha como que essa relação, porque a ansiedade geralmente a gente acaba descontando em quê? Né? Numa alimentação desregrada.
e aí eu me alimento mais de coisas, né, mais erradas, menos saudáveis, e paralelo a isso eu não faço nenhum tipo de exercício. Entende que a gente chama isso nas disciplinas de saúde de homeostase, né, o equilíbrio do corpo. O como não está, né, não estamos atingindo essa homeostase com o nosso ritmo de vida hoje. Né? Por que eu não vou a pé para os lugares? Porque a nossa agenda é tão, né, apertada, então eu estou correndo de lá para cá o tempo todo, em cima da hora. Cuidado, né? O ritmo de vida, esse ideal de produtividade que nós temos hoje em dia é potencialmente ansiogênico, adoece. Jesus já falava, né, não vos preocupeis com as coisas de amanhã, o hoje já tem consigo as suas preocupações, né? Já traz consigo as suas preocupações. E aí, como falávamos ontem, eu fico tão preocupado com o amanhã que não resolvo as coisas do hoje. Eu falo que depressão é um movimento em que nós paramos no passado, e a ansiedade a gente come o futuro no presente, tem e a gente gente que não fala. vive nenhuma realidade nem outra. Tem gente que fala excesso de passado, excesso de futuro, e aí uma das técnicas para conseguir lidar com a ansiedade, sobretudo, é justamente algo que nós chamamos de atenção plena. Atenção plena significa o quê? É esse foco no presente. É conseguir deixar de lado essas conversas mentais do ontem, do amanhã, e tentar focar no que eu estou fazendo agora, no que eu estou sentindo agora. Se você jogar no YouTube, né, vão ter diversos vídeos sobre atenção plena, mindfulness, né, o pessoal tem falado muito hoje em dia, é a mesma coisa, né? A tradução para o português é atenção plena. Padre, eu gosto de usar os termos tudo em português, tá? Eu acho que são Melhor coisa. É uma moda gourmet, assim, de falar mindfulness, é atenção plena, né? Então, exercícios de atenção plena, né? Para conseguir focar no hoje, exercícios de respiração, como que a gente não presta atenção na nossa respiração. E a respiração é uma das principais expressões físicas, por exemplo, da ansiedade, da raiva, né? Quando você corre, coloca uma atividade física pesada, a hora que você chega no final e para, né? Se você prestar atenção, quando você está muito ansioso, muito agitado, é o mesmo sentimento, é o mesmo efeito. Então, nesses exercícios no YouTube, né, você pode procurar técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, respiração diafragmática, que o pessoal da música, né, usa muito para treinar. O diafragma é esse músculo aqui da barriga. Mas por quê? Primeiro, pela oxigenação do corpo, né, do cérebro, do corpo, mas também para que a gente consiga focar realmente, trazer o nosso corpo, trazer a nossa atenção para aquilo que estamos experienciando no presente, no agora. Você sabe que a nossa correria faz com que a gente perca, é uma coisa que eu estudo, a consciência corporal. Sim. A gente vai perdendo, a gente não sabe o que está acontecendo, por exemplo, agora com o nosso pé. Sim. A gente não tem consciência da existência dele. A não ser que ele esteja doendo, a não ser que a sua joanete esteja inflamada, aí você sentindo ele, seu dedinho. Mas se você perguntar agora, nossa, o que está acontecendo com a sua orelha, com as suas costas, né, com a sua barriga nesse momento, com o seu pé, você não tem consciência mais corporal, você perdeu isso. Treine a respiração. Viu? Treine muito a respiração. Quando as pessoas são muito ansiosas e vêm conversar comigo, a primeira coisa que eu ensino é respirar. Vamos respirar primeiro, depois a gente conversa e depois a gente reza, tá? Respira. Isso é tão poderoso, né? Para quem conhece síndrome do pânico, por exemplo. Crises de pânico são quebradas por conta de exercícios de respiração diafragmática, né? Agora, não dá para esperar cair no rio, eu sempre falo isso na clínica, não dá para esperar cair no rio para aprender a nadar. Então, no dia a dia, a gente treina a respiração, a gente aprende a lidar com o nosso corpo, para quando as grandes emoções, as grandes dificuldades chegarem, a gente tem as ferramentas certas para lidar com elas. Perfeito. A ansiedade em si, ela não é nem positiva e não negativa, né? Existe uma ansiedade que é boa, porque se você está de frente de algo que é importante para você, que é saudável para você, você também tem uma certa ansiedade. Motivação, zelo, é ansiedade, mas é um zelo, um cuidado para fazer bem aquelas coisas que são valiosas, que são importantes para você. E lembrando então, para a gente estar fechando esse tema de ansiedade, que respiração, oração, meditação, né, trabalho corporal, isso ajuda muito, muito, muito no tratamento da ansiedade. Queria, né, fechar com isso. Eu digo que se a emoção é corpo, tem esse nível do corpo e tem um nível da consciência, um nível do pensamento, nós temos que cuidar das duas coisas. E geralmente nós tentamos cuidar apenas do nível do pensamento. Como atividades de entretenimento passivo, por exemplo. A gente se joga lá em maratonar séries, em assistir televisão, em entretenimento passivo, que é importante também para esquecer um pouco, né? Para distrair um pouco a cabeça,
mas é preciso que a gente tenha também algum tipo de entretenimento, de atividade um pouco mais ativa. E aí, nesse sentido, que o padre estava colocando, a meditação, a oração, todas essas coisas que nos tiram da concretude, né? Que nos levam para parar um pouco e olhar ativamente para dentro de nós, para aquilo que nós estamos sentindo, ajuda com certeza a lidar com as emoções. Nós vamos falar do luto amanhã, né? Essa dificuldade em estar vivendo uma emoção que é extremamente importante, né? Eu dizia que ontem para o padre que o problema, não sentir nada, na verdade, é problemático. Se eu perco um ente querido, né, e não me comovo, e não fico triste, e não tenho todo esse sentimento, aí sim indica um problema, tem alguma coisa comigo. Mas o luto tem que ser bem vivido, para não se tornar um luto duro, um luto enrijecido, que acabe desaguando, por exemplo, numa depressão, em outros transtornos de saúde mental.